Olá, meu nome é Felipe Lopes e eu sou mestre de RPG há pelo menos 20 anos. Isso significa que eu conheci, vi e vivi muita coisa dentro desse cenário. E ao longo desses vários anos, eu confesso para vocês que teve diversas coisas que eu só comecei a perceber nos anos recentes, em que a gente vê esse boom de jogadores de RPG no YouTube, de sessões de RPG em lugares diversos, permitindo assim que nós tenhamos acesso aí a outros estilos, a outros modos de jogar. E aí entra um ponto muito interessante do RPG. Muitas vezes nós não temos acesso a essa outra visão de como as pessoas fazem o RPG, fazendo com que muito do que nós jogamos nas nossas mesas com os nossos amigos sejam o único meio que a gente conhece de se jogar RPG. E muitas vezes isso limita, permitindo que a gente fique preso naquele único método e fazendo com que os outros métodos se tornem desconhecidos. Dito isso, eu quero perguntar para vocês: tu tem um estilo de jogar RPG? Tu consegue perceber qual é o estilo que mais te agrada? Isso, podemos dizer que existem dois principais tipos de jogadores de RPG. Aqueles que pendem mais para o sistema, que são aqueles jogadores que gostam de rolar dados, gostam de fazer combos, gostam de ler as regras e tentar entender elas para que isso seja utilizado depois contra os monstros, contra outros jogadores e afins, e que gostam muito daquele combate que vai exercer ali um número gigantesco de matemática, de cálculos, de dano. São jogadores que geralmente gostam muito de se sentir poderosos. Esse tipo de jogador, por exemplo, eu acho que não vai se dar muito bem jogando Call of Cthulhu ou algum outro jogo focado em fugir dos monstros ou em pensar em pensar, no caso, não entendam isso como uma forma ofensiva, mas eu digo pensar na história, no enredo. Eles gostam de pensar na matemática da coisa. Então são jogadores mais próprios realmente para D&D, para um Tormenta, um sistema que carece aí de combos e porrada e machado na cabeça do orc. E também existem os jogadores que são focados no roleplay. E esses jogadores, quando mais antigos, geralmente eles vêm da escola, entre aspas, do Vampiro à Máscara. São jogadores que focam mais na conversa, no diálogo, que tentam interpretar mais, que de repente colocam um sotaque na forma que o personagem fala, que tentam dar essa vida mais original para os seus personagens. Muitas vezes eles não se preocupam tanto assim com força, com o personagem ter um destaque ali durante o combate, e sim que o personagem consiga se sair bem na conversa. Esses jogadores costumam gostar mais dos enredos, das tramas, e eles dão esse foco, de repente, em uma trama investigativa ele vai se sair melhor. E aí vai o oposto, né? Ele vai se dar melhor em Vampira Máscara, vai se dar melhor em Chamado de Cthulhu, entre outros RPGs aí que são mais focados realmente na interpretação. Mas aí que tal, porém, a jogada? Tu, no teu papel de mestre, não precisa depender de um sistema para jogar de um jeito ou de outro. Tu pode muito bem entender quem são os teus jogadores e adaptar essa jogatina para que eles funcionem dentro dela. A questão é que, para isso, tu vai precisar conhecer os teus jogadores. É muito fácil tu conhecer aquele jogador que tu joga há anos com ele, que de repente vocês aprenderam a jogar juntos. Mas esse jogador que tu talvez conheceu essa semana, que tu montou um grupo online, que tu encontrou ele num grupo de WhatsApp, ou que tu encontrou ele de qualquer outra forma, ele vai chegar na tua mesa e talvez nem mesmo ele saiba como ele gosta de jogar. E aí vai de ti compreender isso, fazer um pequeno questionário, né? Perguntando para esse jogador se ele prefere combate, se ele gosta de sistema. Uma forma talvez menos evasiva, se é que realmente alguém acha necessário abordar isso de uma forma menos evasiva, seria acompanhar esse jogador na criação da ficha dele, tentando entender o que ele está fazendo e o que ele está dando prioridade, se ele está preocupado mais em te descrever ali o background do personagem, ou se ele tá querendo realmente focar em combar talentos, combar habilidades, fazendo com que esse personagem fique mais apelão, entre aspas, para o combate. Entender como são os teus jogadores e qual é o objetivo deles dentro do jogo, com certeza é a principal forma de fazer com que tu se saia bem como mestre nessa campanha que tu vai jogar ou que tu já tá jogando. Então, mesmo que tu já esteja jogando há anos com um grupo, talvez seja interessante parar em alguns momentos e tentar entender o que eles querem, tanto para o jogo quanto para o personagem deles. E isso está diretamente ligado no estilo de jogo de cada um. Vou dar um exemplo muito simples, o meu.
Eu não gosto de jogar, essa é a verdade. Mas quando jogo, eu gosto muito mais de focar no meu personagem ter um defeito, ter uma coisa que vá fazer com que situações inusitadas ocorram, do que propriamente ser um personagem que foque mais na perfeição. E quando o sistema não me proporciona essa questão, por exemplo, D&D, de ter um defeito que vai me dar uma vantagem, muitas vezes eu tento apelar para estereótipos. Eu acho que os estereótipos, apesar de em determinados pontos da nossa vida serem sim um problema, tu não pode julgar a pessoa simplesmente por uma série de fatores que determinam o que ela é. No RPG, isso é essencial para que as coisas funcionem melhor. Porque com um estereótipo pré-definido, tu consegue usar de exageros. E esses exageros fazem com que o teu personagem se torne mais crível, que ele se torne mais fácil de lidar. Porque é muito mais fácil pensar no bardo que é namorador, que é carismático, galanteador, do que no bardo que tem problemas com autoafirmação e por conta disso ele tenta expor isso e tenta espelhar isso na forma com que ele interage com pessoas do sexo oposto. Então entendem como trabalhar com esse estereótipo faz com que as coisas fiquem muito, muito mais simples de entender, muito mais objetivas. Então eu acho que a partir do ponto que tu entende o teu estilo de jogo, se ele for focado no roleplay, é claro, tu pode simplesmente apelar para esses estereótipos absurdos. Enquanto que na parte do e aqui eu já me perco um pouco no que eu tô falando, mas na parte da mecânica do combo, muitas vezes vai acontecer desse jogador que tá ali dedicado a ser o guerreiro mais poderoso de toda a mesa, entender muito mais do sistema do que o próprio mestre. E aí cabe ao mestre aprender como funciona, baixar as orelhas e escutar o jogador. E aí vem um ponto que meio que culmina em tudo isso. Como é que a gente faz para deixar esse jogador que tem esse estilo mais focado no roleplay e o jogador que quer combar trabalharem juntos? É muito simples, a gente deixa eles jogarem do jeito deles, permitindo que tanto o personagem que gosta de conversar e tudo mais tenha o seu momento, tenha ali alguns NPCs que permitam isso, quanto o carinha que quer simplesmente sentar porrada nos outros possa também fazê-lo. Isso vai ser aliado a muita conversa, afinal de contas não existe RPG sem conversa. Então conversa com o teu grupo, alinha o que cada um quer, alinha qual é a proposta tanto do personagem quanto do próprio jogador, entendendo que certas vezes esse carinha que só quer bater papo vai ter que sacar sua arma e lutar contra alguém para poder ajudar o bardo que só quer dar porrada. Então alinhe. E lembrando que, é claro, aqui eu resumi, eu simplifiquei, mas não existem apenas 2 métodos, mas eu acho que esses 2 métodos que eu citei aqui, o cara do roleplay e o cara do sistema, eles são a base para qualquer outro estilo de jogo que possa existir. E aí cabe a ti, mestre, também encontrar a tua maneira, porque não existem só estilos de jogadores, existem estilos de mestre. Então, qual é que é o teu estilo?